Oi gente, mais um vídeo pra vocês. Esse vídeo na verdade já era pra eu ter gravado há 4 anos atrás, que foi quando eu realizei meu intercâmbio. Mas todas as fotos da minha viagem eu coloquei dentro de um HD externo. O HD queimou. E aí o que aconteceu? Eu meio que desencanei. Eu queria muito ter gravado esse vídeo antes. Mas vídeo sem as fotos fica um pouquinho chato. Então eu tenho algumas fotos que eu vou mostrando pra vocês ao longo do vídeo, mas é o que restou. Então é até uma dica. Nunca deixem em um lugar só, porque eu me arrependi demais de ter feito isso. Eu perdi muitas fotos legais, muitas fotos bacanas de vários passeios que eu fiz na época. Mas enfim. Já foi. Vou parar de falar, eu vou chorar. Foi uma viagem inesquecível na minha vida e eu indico para todo mundo que tem a oportunidade de fazer intercâmbio. Não importa o seu destino, eu acho que o importante é você ir, porque você aprende novas culturas, você aprende a lidar com as pessoas que são totalmente diferentes de você, você conhece lugares novos. É tudo de bom. Então assim, surgiu a oportunidade de fazer essa viagem. Eu fiquei um pouco insegura de deixar a família, de ir para um país, né, que eu não conhecia ninguém. Eu fui para os Estados Unidos, fiquei em Los Angeles, numa prainha em Redondo Beach, que tem lá. Gente, é um sonho. Sinceramente, se eu pudesse voltar à fita, eu acho que eu estaria lá até hoje, morando naquele lugar que é maravilhoso. A qualidade de vida é incrível, é praia. Eu amo praia. Como eu falei, eu fiquei um pouquinho insegura. Mas eu namorava um rapaz na época que ele ia trabalhar em Hollywood, que ficava uns 40 minutos mais ou menos de metrô até a cidade que eu tava. Então eu pensei, bom, pelo menos eu tenho aí alguém que se eu precisar, se eu tiver alguma emergência, eu sei que tá próximo. Isso me motivou mais a viajar. E realmente eu precisava aprender inglês, gente, porque eu fui sabendo falar hi, hello, how are you e só. Não sabia falar nada. Eu tive que escrever, fazer uma listinha de coisas básicas do dia a dia, assim, que talvez eu fosse precisar lá. Então eu escrevia a frase e daí eu colocava a tradução embaixo, porque eu realmente não sabia falar nada. Eu fiz muito tempo de inglês aqui no Brasil, muito tempo, assim, uns 2 anos, mas era uma vez por semana. Então o que acontecia? Eu ia pra aula, fazia as aulas, chegava em casa, eu já esquecia tudo que eu tinha feito na aula, porque a maioria das aulas eram em português. Então não adianta, gente, se você quer aprender inglês, vá pra fora do país. é o único jeito. Assim, em um mês lá, eu já tinha aprendido coisa que aqui eu ficava, sei lá quanto tempo pra aprender, entendeu? você não tem pra onde correr. Você é obrigado, ou você fala ou você fala. E é igual uma criancinha. Não vai aprender a gramática antes de saber falar. Bom, e aí as minhas aulas? Não, aí eu tenho tanta coisa pra falar que eu tô um pouquinho confusa. Olha só. Aí eu fui, fiquei próximo, né? Fiquei a 40 minutos de Hollywood. Ai, muito chato, gente. Ai, meu Deus. Quando eu lembro que eu tava a 40 minutos de Hollywood, que Eu ia pra lá todo final de semana, eu pegava o metrô e ia todo final de semana pro Universal Studios. sem contar que lá a entrada da Universal era $90 anual. Ou seja, eu pagava um ticket de $90 e eu ia quantas vezes eu quisesse durante o ano inteiro, gente. Outra coisa que me ajudou muito é que o dólar tava 1 e pouquinho. Tipo, foi a melhor fase do dólar na vida. Eu começo a me empolgar. Deixa eu começar de novo. Vou tentar. Antes de viajar, o que você precisa? Eu fui pra estudar, então eu fui atrás de uma agência de viagens. E aí, eu pesquisei muito na internet também. Indicaram a AEF, que é uma escola de inglês, e eu simplesmente amei, assim, o atendimento, a hospedagem, é tudo de bom. Então você escolhe se você quer ficar com uma família americana ou se você quer ficar em alojamento de estudante. Como eu fiquei com um pouquinho de medo de ficar com muito brasileiro junto, etc, e eu tava realmente fugindo de brasileiro, eu falei, cara, eu não vou gastar dinheiro, ficar 6 meses fora, fazer amizade com algum brasileiro e voltar sem saber falar nada de inglês, né? Então eu falei, não, eu prefiro ficar com uma família americana. E eu acho que vai ser muito mais aproveitoso, eu vou aprender muito mais. E aí, ok, a agência me inscreveu lá pra ficar com uma família americana. E a família lá que escolhe você. Então, você tem que esperar alguns dias depois que você fecha a viagem pra saber com qual família você vai ficar. Você pode até falar, olha, eu quero alguém que seja sozinho, eu quero um casal, eu quero... Mas eu não especifiquei nada, só que eu tive muita sorte. Eu fiquei com uma senhora, a Marjorie. Ela tinha quase 90 anos. Só que pensa numa velhinha estilosa, alto astral, trabalhava, era design de joias antes. Depois, quando eu tava lá, ela trabalhava fazendo lustres de conchas do mar, só com umas coisas assim chiquérrimas. Super legal a velhinha, né? A velhinha, desculpa, ela Tinha 90 anos. Mas ela marcava encontro na internet, ela saía cada dia com um pra conhecer nesses sites de relacionamento, sabe? Tava melhor que muita gente
fiquei sabendo que eu ia morar com essa senhora. E aí, na casa dela tinha uma coreana também que ia dividir o quarto comigo. Eu falei, beleza, né? Não sei falar nada, mas vou aprender. Porque dormindo no mesmo quarto que uma coreana e morando junto com uma americana, eu só tinha que aprender. Eu vou te falar que eu nunca mais estudei depois que eu voltei de lá. Erro meu, porque quando você volta, o certo é você ficar treinando e não deixar morrer. Só que eu tenho muitos amigos de lá, tenho amigos árabes, amigas da França, amigas italianas. Então, a nossa única forma de conversar é em inglês. E a gente nunca perdeu esse contato. Então, isso me ajuda a manter aí... Deixar esfriar o negócio. Então, quando eu cheguei na casa dessa senhora, eu fiquei um pouco assustada, porque ela simplesmente não parava de falar. Pensa numa senhora que falava muito. O nosso jantar, ali era a refeição inclusa, né? Que eu fechei com ela. Eram 2 horas de janta, porque ela não parava de falar. Tipo, eu achava um saco. Eu falava, gente, chegou a hora de ficar ouvindo 2 horas coisas que... não vou entender. que eu realmente não entendia. Os 3 primeiros meses lá foi, tipo, dava vontade de chorar. Eu ficava assim, Yeah. E eu não tava entendendo nada. E eu simplesmente pensava, minha nossa, e agora? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo nesse lugar, longe da minha família, com uma senhora que não para de falar da vida dela, dos encontros amorosos dela? E eu não tô entendendo nada. Mas Hoje em dia eu agradeço muito a ela. Porque aquela prática de conversar com ela todos os dias valeu muito mais a pena. Eu brinco e falo que eu aprendi muito mais com ela do que na escola. O nosso ouvido, ele precisa se acostumar com uma língua diferente. Então, pra mim, foi muito bom escutar ela com sotaque americano, com tudo de lá, porque às vezes a gente estuda aqui e acha que sabe falar, acha que tá lindo, né? Quando você chega lá, a história é outra. Porque o sotaque é totalmente diferente, não é esse que a gente fala aqui. Mas enfim, aí eu dormia com uma coreana, como eu havia dito, e a gente não tinha muita comunicação no início. Ela só sabia dar risada. Eu ria porque ela tava rindo. Aí E vira e mexe, a família dela ligava pra ela e eu só escutava assim, moshi moshi, tchukurina kuriguruguru. Falava, puta que pariu, essa mulher tá falando de mim. Ela tá falando alguma coisa de mim, só que eu não sei o que é. Só que... também não tinha coragem, também nem sabia perguntar pra ela o que ela tá falando. Enfim. Gente, nossa, tô até com calor, sabe o que eu tô falando? Acho que eu tô falando muito rápido. Mas vamos lá. As aulas eram todos os dias, um dia na parte da manhã, outro dia na parte da tarde. Tive muita sorte, eu tava falando no começo, porque eu peguei essa casa que ficava a 5 minutos a pé da escola. Então, eu, graças a Deus, podia ir a pé todos os dias. E eu amei morar próximo da escola, porque eu ia pra escola a pé, acabava a minha aula, eu falava pras amigas, vamos dar uma voltinha na praia, vamos pegar um sol, tá? E daí a gente ia, eu podia voltar 1, 2, 3 da manhã, a hora que fosse a pé pra casa que eu morava. E era super tranquilo, não tinha assalto, não tinha nada de ruim. muito pelo contrário, as pessoas lá, elas se respeitam, elas se cumprimentam na rua. Isso é uma coisa que eu achei super legal, sabe? Você passa na rua e as pessoas te olham com semblante de feliz e falam, Morning, hello, good afternoon. sabe? Isso não tem aqui. Eu entro no elevador, eu falo, bom dia, pessoa. Falta falar. Bom dia pra quem, minha filha? Então lá é muito diferente, eu amava isso. Agora na sala de aula era assim, não sei por que me colocaram no intermediário 2, tipo de cara. Pra quem não sabe nada, eu acho que intermediário 2 é o nível aqui. Eu precisava estar aqui, entendeu? Aí eu entrei na sala de aula, gente, foram assim 2 semanas. Que eu não gosto nem de lembrar. Sabe o que é? A sala inteira tá rindo, conversando. Aí o professor pedia pra fazer um exercício e todo mundo abaixava a cabeça e fazia. E eu assim, ó. Olhava pra um lado, olhava pro outro, olhava pra minha folha e pensava. O que é isso? E aí eu não entendia nada do que tava acontecendo ali, todo mundo ria. Eu ria também, pra não ficar sem graça. Aí Eu não parava de rir, eu parava de rir. eu falei, gente, eu não posso ficar assim. Eu preciso começar do zero, eu vim aqui pra aprender, eu vou aprender. Aí eu aguentei aí quase 2 semanas nessa sala pra ver se eu ia conseguir, mas não adiantou, não foi. Aí eu consegui mudar, voltei pro básico do básico. E aí comecei num nível de pessoas que eram iguais a mim.
E aí sim, eu fui aumentando, saí de lá no intermediário 3, que era o nível máximo da escola. Então, foi um tempo, assim, de relação total. Não tem comparação você ter aula com um professor americano. Uma coisa muito triste que acontece é que, assim, como você tá sozinho no país, você acaba se apegando a muitas pessoas que você conhece. Então, no meu caso, por exemplo, meu intercâmbio durou 6 meses. Só que às vezes eu fazia amizade com pessoas que iam ficar menos tempo. Então, por exemplo, vou falar a história da Ana. Ela é da Alemanha. Então, o intercâmbio dela ia durar 2 meses. E aí a gente se conheceu e a gente ia pra escola junto, a gente ia pra praia junto, a gente fazia tudo junto até a hora de dormir. Quando essa menina foi embora, me deu uma depressão. Eu falei, gente, não é possível. Eu tô aqui sozinha, agora que eu tava com uma best friend, eu ainda tenho que ir embora. E aí depois eu fiz amizade com a Sophie, que é da França. E só que eu converso com elas até hoje, assim. Umas já casaram, já tem filhos. E a gente não perde o contato. Então, gente, eu acho que eu tô falando muito. Eu acho que eu tinha mais coisas pra falar pra vocês. Eu tenho coisas das viagens pra falar pra vocês. Andar de metrô lá é tudo de bom, porque outra qualidade de vida. Você pode andar com seu tablet, com seu celular, com qualquer coisa que ninguém toma de você. Pra você entrar no metrô, você não precisa pagar para alguém. Você simplesmente paga uma maquininha eletrônica, tira o seu ticket e coloca no bolso. A catraca, ela é livre. Então, a pessoa compra por consciência. Tô comprando o ticket do metrô. Caso algum dia apareça algum fiscal e você não tiver com o seu ticket, você leva multa. Mas assim, isso eu acho muito legal. Porque se fosse aqui no Brasil, o que ia acontecer? Todo mundo ia dar um jeitinho brasileiro e entrar sem pagar. Lá não, lá mesmo sem ter uma pessoa olhando se você realmente pagou pra entrar no metrô, as pessoas iam, compravam o seu ticket, colocavam no bolso. E o que vale é isso aqui, ó, consciência. Gente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu esqueci de falar alguma coisa pra vocês, mandem os comentários aqui, que eu prometo fazer o segundo vídeo com outras informações, porque tem muita coisa pra falar, mas eu acho que eu já falei demais, e se eu ficar falando aqui, ninguém vai conseguir assistir metade do vídeo. Então, eu quero pedir pra vocês que vocês gostaram, deem um like aqui no vídeo, inscrevam-se no meu canal, porque eu sempre posto várias coisas aí sobre beleza, maquiagem, algumas coisas sobre culinária, e agora estou também com o meu blog, aqui legalmentevaidosa.com.br. Não deixem de se inscrever no canal, por favor. Eu também estou nas redes sociais, Facebook, Instagram. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar no meu e-mail também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!